Por que em épocas de festas as pessoas caem mais em ataques de engenharia social? Por que segredos nessas épocas também são mais revelados? Quer saber? Confira então aqui os 5 motivos psicanalíticos sobre por que nossa mente se torna mais vulnerável em épocas de festas. Vamos lá? Número 1. Somos sociáveis até certo ponto. A engenharia social é justamente a arte de enganar as pessoas. E para ter sucesso devem, óbvio, haver pessoas. Em épocas de festas, Natal ou qualquer outra data comemorativa, geralmente socializamos mais. Logo, estamos mais vulneráveis. Um estudo da Universidade de Oxford, conduzido pelo antropólogo Robin Dummer, apontou que o cérebro humano consegue interagir numa amizade normal, num ciclo de amizade, com no máximo 5 pessoas. Fora isso, nós conseguimos ter contatos com no máximo 150 pessoas, não tão próximas que nem um círculo de amizade. Mais do que isso, 150, os mecanismos de defesa da mente passam a não filtrar tanto as relações e aí nos deixa mais propensos a serem enganados, tá? Número 2, perda de racionalidade. É comum nas férias estarmos mais sob o efeito de álcool ou até quem usa drogas ou até cansado com sono e assim desligamos a nossa racionalidade. É o que aponta o Dr. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, por exemplo. A mente humana ela é dividida em 3 estruturas: o id, o ego e o superego. Eu vou te explicar. O id é como se fosse o seu instinto. O superego é como se fosse aquilo que te freia. E o ego fica no meio. Ou seja, o ego, que somos nós mesmos, tem hora que nós queremos ouvir o id, que nos fala pra gente de repente gritar, brigar, enquanto o superego vai e nos freia. Olha, você não pode fazer isso, você não pode falar aquilo outro. Isso é muito legal. É como se fosse aquela figura do anjinho bom e do anjinho ruim. O anjinho bom é o superego, o anjinho ruim é o id e o ego é você. A própria Bíblia também nos traz arquétipos como esse. Por exemplo, a alma, que é o ego, que às vezes ouve o desejo da carne, que é o id, só que porém é freada pelo superego, que simboliza o espírito. Então a carne fica no meio entre o conflito com a alma fica no meio, entre o conflito com a carne versus o espírito. Só que o interessante é, em épocas de férias, quando as pessoas bebem mais, por exemplo, o superego ele é desativado. Ou seja, as estruturas mais cognitivas racionais, que é aquilo que nos freia para não falarmos um determinado ponto, em virtude de uma bebida, em virtude de você estar com sono, em virtude até das mulheres que quando estão em TPMs, elas ficam muito mais emotivas, ficam muito mais impulsivas, justamente por interferências hormonais. A mesma coisa quando nós estamos sob efeito de alguma droga, por sono ou até com fome. Ou seja, uma vez que o superego ele é desligado, o id fica todo solto e aí falamos mais do que necessário, expondo aquilo que era para ser nossa privacidade, nossos segredos, nossos dados pessoais. Não é à toa que os meses, por exemplo, que mais tem divórcio no mundo são os meses de março e agosto, justamente 2 meses seguintes às épocas de férias familiares, principalmente em virtude do que foi dito ou do que foi feito durante as férias. É o que foi comprovado pelo cientista Julie Braines, da Universidade de Washington. Ou seja, não adianta mais aquela desculpa, eu estava bêbado, eu estava nervoso, eu estava com sono. Sabe por quê? Porque o que foi dito bêbado foi pensado consciente. Terceiro motivo, os desejos reprimidos. Se você já tinha vontade de sair daquela empresa ou de contar algum segredo que estava entalado há bastante tempo aí com você, em virtude do álcool ou em virtude de você estar mais relaxado em época de férias ou até no momento social, esse desejo pode sair mais facilmente ou de outra forma, podendo até ser falado totalmente o contrário. É o que nós chamamos de formação reativa. Por exemplo, ao enfatizar tanto que a sua empresa está 100% adequada,
com a Lei Geral de Proteção de Dados ou a sua empresa tem uma segurança, na verdade é para te convencer do contrário, pois na realidade você pode saber que aquilo que a sua empresa não está segura. E se um hacker, por exemplo, dominar essa técnica, ele for especializado em engenharia social, ele pode detectar essa fraqueza sua de autoafirmação. Eu vou explicar melhor ainda. O que significa isso? Na autoafirmação, nossos desejos não atendidos sempre podem se manifestar de outra forma. É a formação reativa. Já viu aquela frase que quem desdenha quer comprar? Então, se você está em época de férias e fica criticando muito um ponto, um lado, uma linha de pensamento, significa que na verdade você sente uma simpatia, você sente uma atração por aquela linha de pensamento e na verdade você desdenha aquilo porque aquilo é o que te atrai. Muitos hackers especializados em engenharia social e ainda mais em psicanálise, utilizando a técnica da formação reativa, podem detectar esse tipo de fraqueza sua. Quarto ponto, cair nos 7 mecanismos de convencimento. O doutor Frank Stejano, da Universidade de Cambridge, identificou que, além do desejo de ser amigável, que é o que pode fazer você cair em uma engenharia social em época de férias, por exemplo, as vítimas de engenharia social normalmente caíam em 7 mecanismos de convencimento do inconsciente. Algo que hoje muitos mentores, coachings aí usam como gatilhos mentais, conhecido aí no popular, tá? Eles são os 7 mecanismos de convencimento. Primeiro, mecanismo do tempo. É quando alguém chega pra você e quer te pressionar. Olha, toma uma decisão agora, preciso que você fale o meu dado, porque senão você vai perder uma oportunidade, um tempo. Segundo mecanismo, é o mecanismo da obediência à autoridade. Ou seja, a pessoa vai falar pra você assim, olha, uma determinada autoridade da sua área tomou essa decisão, só você não vai tomar essa decisão? Te colocando uma certa pressão. Terceiro mecanismo, mecanismo da mentalidade manada. É o efeito manada, ou seja, nós somos mais propensos a ir onde a maioria também está indo. Quarto mecanismo, mecanismo da distração. É quando tira o foco daquele que é o ponto principal para te distrair e não deixar você prestar atenção naquilo que realmente era o importante. Era o famoso pão e circo usado na época de Roma. Depois, mecanismo do desejo. É quando coloca que aquilo que você quer, para você atingir o seu objetivo, você precisa fornecer um dado pessoal, falar algo da sua intimidade, senão você não vai ter aquilo que deseja. O próximo, mecanismo da desonestidade. A população em geral gosta de uma certa regalia, às vezes fazer um bypass em alguma coisa, ter alguma regalia que os outros não têm. Esse é o mecanismo da desonestidade. E o último, mecanismo da caridade. O ser humano, ele é solícito e nós temos aí a ter compaixão de pessoas que não estão talvez nas mesmas situações que nós. E aí as pessoas aí mal intencionadas podem utilizar isso para te manipular, provocando a engenharia social. Quinto e último motivo do porquê a engenharia social ela é mais suscetível em época de férias, é mais utilizada em época de férias. O quinto motivo, seu círculo de amigos e a sua família que também tem influência sobre você. Segundo a famosa teoria de Jim Rohn, somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Se o seu grupo tende a comprar, por exemplo, sempre por impulso, muito provável que isso também afete você. E onde existe a emoção, não impera a razão. O que pode fazer você, por exemplo, acabar descuidando, ou, por exemplo, por um motivo de pressa dos seus dados pessoais ou com a sua privacidade. E aí você vai acabar falando mais do que o necessário, justamente porque você estava com pressa. Todos esses pontos se resumem em uma frase antiga até, tá? Que o apóstolo Paulo falava. O bem que quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Romanos 7,19. Que é um versículo vítima. Esse versículo mostra o que é uma vítima da engenharia social. Quando estamos desatentos, ou seja, sem racionalidade, na maioria das vezes, nos momentos aí de férias. Gostou dessa análise? Quer saber mais sobre assuntos como esses, engenharia social, segurança da informação e LGPD? Me acompanhem aqui nas redes sociais, @DavisAlvesPhD.